E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas invenções incríveis que foram criadas por brasileiros e que você provavelmente já usou ou usa no seu dia a dia e não sabe. Quer saber quais são essas invenções? Então fique com a gente até o final. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Caixinha do Conhecimento. E existem muitas pessoas que pensam que os brasileiros nunca colaboraram com nenhuma invenção, ou quando pensam em algo que foi feito por um brasileiro, associa somente a criação do avião, que também vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Porém, se engana quem acha que só contribuímos com o avião. Tem muitas coisas legais e de grandes utilidades que foram criadas por brasileiros e digo mais, muitas coisas você já usou ou você ainda usa e nem sabe que foi feito por um brasileiro. Antes de eu falar a primeira invenção, já peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ajude a gente a bater a meta de 100 inscritos. Estamos quase lá, hein, galera? Então, bora pro vídeo. Primeira invenção, o rádio. Sim, isso mesmo, galera. O rádio foi criado por um brasileiro chamado Roberto Landel de Moura. Roberto foi um padre e também atuava como físico. E graças a esse querido padre, tivemos a oportunidade de ter o rádio. Ele conseguiu fazer a transmissão da voz humana sem fio ou cabo. Calma, eu vou explicar. Maxwell foi responsável por fazer a previsão das ondas eletromagnéticas. Isso ocorreu no ano de 1856. Com base nisso, o padre Landel começou a explorar e estudar mais a fundo sobre as ondas eletromagnéticas. E com isso, ele conseguiu ser o primeiro a fazer o uso de ondas de rádio, para poder transmitir informações de uma região para outra. Isso sem a utilização de qualquer tipo de fio ou cabo. Ou seja, uma grande invenção para uma época em que era comum ainda a utilização de fios ou cabos. A primeira transmissão de voz aconteceu no ano de 1901, na cidade de São Paulo. Segunda invenção, máquina de escrever. Um padre chamado João Francisco de Azevedo queria algo que pudesse facilitar mais a sua vida. Por exemplo, na hora de escrever um discurso, já que antigamente as pessoas escreviam com penas e tinham que ficar molhando a pena toda hora em que iam escrever algo. E o padre João Francisco queria simplificar a sua vida. Então ele teve uma brilhante ideia de adaptar um piano de 24 teclas para que ele conseguisse imprimir letras em um papel. Quando fosse trocar de linha, a pessoa tinha que pisar no pedal que fica logo abaixo do aparelho. Porém, uma pessoa estava prestes a roubar a sua ideia. E esse alguém foi George Napoleon, que na época era um negociante. George fazia grandes propostas ao padre João Francisco, alegando que teria alguns possíveis interessados em fabricar esse tipo de máquina nos Estados Unidos. O padre, sem ao menos imaginar, acabou sendo passado para trás, pois nunca mais teve notícias desse vendedor. Anos depois, um modelo muito parecido à invenção do padre foi apresentado nos Estados Unidos por um homem chamado Christopher Schulz, que logo em seguida a empresa Remington comprou a ideia e passou a fabricar. Infelizmente, essa foi uma invenção brasileira que ficou deixada de lado na história. Terceira invenção, avião. Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação, foi um inventor e cientista brasileiro. Ele foi um nome de grande destaque na área da aviação, onde ele fez grandes feitos. No ano de 1906, Santos Dumont decolou com o famoso 14 bis em Paris, nos campos de Bagatelle. Esse voo percorreu cerca de 220 metros, sendo a primeira exibição pública de um avião voando nessa distância. Desde então, Santos Dumont ficou conhecido por toda a Europa como o criador do avião. Porém, existem algumas divergências sobre esse assunto, que diz que quem realmente criou o avião foram os irmãos Wright. Mas e você, na sua opinião, quem realmente merece levar esse título como o inventor do avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque queremos saber. Bem, Santos Dumont passou muito tempo se dedicando à área aeronáutica. Porém, em seus anos finais de vida, nosso querido Santos Dumont passou por uma grande luta contra a depressão, e o que desencadeou a sua depressão foi justamente por ver que a sua invenção, em que ele deu o seu melhor, passou a se tornar objeto de uso na guerra. Ele tentou intervir. Ele chegou a pedir que a Liga das Nações
proibissem o uso de aviões em guerras. Porém, para sua infelicidade, Dumont teve o seu pedido negado. Quarta invenção, orelhão. Bem, a responsável por criar esses telefones públicos foi uma designer chamada Xu Ming Silveira. Ela nasceu na China, mas foi naturalizada brasileira. No ano de 1970, ela era a chefe responsável da seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. O projeto do orelhão teve início no ano de 1972, um ano depois que os telefones públicos chegaram no Brasil. E, a princípio, sua invenção foi lançada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, o orelhão passou a ser instalado por todo o Brasil e foram para diversos países, incluindo a China. Quinta invenção, cinema 3D. Mais uma inovação feita aqui no Brasil. No ano de 1934, um italiano com apenas 6 meses de vida tinha acabado de chegar aqui no Brasil. Seu nome era Sebastião Comparato, e o mesmo futuramente se tornou médico e foi responsável por criar 2 modelos de projetores 3D e os apresentou no Rio de Janeiro. Seu projeto era contido em um pequeno equipamento, que também poderia ser adaptado a projetores. A imagem que era projetada era refletida em um espelho, e com isso havia a sensação de que a imagem estava saindo da tela. Comparato também foi responsável por produzir vários filmes de curta-metragem, e não para por aí. Ele também foi responsável por inventar um sistema de filme ao ar livre, que foi mostrado ao público no começo da década de 30 na Praça da Sé. Se você está curtindo esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Me ajudem a bater a meta de 100 inscritos aqui no canal, me ajudem divulgando meus vídeos. Assistam também meus vídeos anteriores e os links estarão aqui na descrição. E pessoal, se vocês têm interesse em aprender mais sobre dinheiro, finanças, empreendedorismo, enfim, temos um canal secundário que vai te falar muito sobre isso. Já garanta sua inscrição lá, o link vai estar aqui na descrição também. Agora bora pro vídeo. Sexta invenção, escorredor de arroz. Um item muito bacana de cozinha que temos em casa é o escorredor de arroz. E ele foi criado por uma dona de casa pra lá de esperta, hein? Estamos falando da dona de casa chamada Terezinha Beatriz Alves de Andrade. Um dos motivos que levou a essa criação foi justamente por estar cansada de sempre ter que desentupir sua pia. Toda vez que ela lavava o arroz era a mesma coisa, tinha que desentupir a pia. Então ela resolveu criar o escorredor de arroz, no ano de 1959. Cerca de uns 3 anos depois, esse produto passou a ser exibido em feiras de utilidades para casa, e assim passou a ser comercializado por diversos lugares e possuindo muitos clientes. Sétima invenção, radiografia. Manuel de Abreu foi um médico, cientista e inventor brasileiro. O querido médico Manuel se dedicou por muitos anos de sua vida a estudar uma forma de poder produzir imagens dos órgãos do corpo humano. Então, com os anos se dedicando para chegar nesse resultado, por fim, suas pesquisas deram resultado. No ano de 1936, quando ele conseguiu criar um sistema que conseguia fotografar os órgãos do corpo humano por meio de chapas radiográficas. Devido a essa invenção, muitos problemas de saúde começaram a ser detectados e as pessoas que tinham esses problemas eram tratadas de forma mais rápida. Oitava invenção, soro antiofídico. Vital Brasil foi um médico, pesquisador, imunologista, cientista brasileiro, de renome internacional. Ele foi responsável por desenvolver o soro antiofídico no ano de 1988 para tratar de mordidas de serpentes, escorpiões e aranhas. O soro antiofídico deve ser administrado de forma rápida após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno.
Bem, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ajudem a gente a bater a meta de 100 inscritos. E galera, de graça, ajuda a gente. E é isso. E vale lembrar que eu sempre estou interagindo aqui na comunidade do nosso canal. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Missing someone